Bom dia, boa tarde. Esse é o canal Antônio Coutinho, Antônio Coutinho que está falando aqui. Eu fiz alguns vídeos agora após a Semana Santa, após a Sexta-feira Santa, principalmente a respeito da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ver que aqui está no capítulo 28 de Mateus, está aqui escrito, livro de Mateus, está a ressurreição, falando a respeito da ressurreição de Jesus. Eu estou mostrando a Bíblia, porque eu prego a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é pura e eficaz. Feliz é você, meu amigo, que está assistindo os meus vídeos na sequência, eu pregando a palavra do Senhor. Deus me escolheu para esse ministério. Mas hoje, como nós já falamos a respeito da ressurreição de Jesus, eu quero falar um pequeno vídeo, não vai ser um vídeo muito grande, sobre a mentira dos judeus. Na verdade, a Bíblia colocou aqui no cabeçalho sobre mentira dos judeus. Mas essa mentira foi principalmente do Satanás. O Satanás induziu não somente os judeus, alguns dos judeus, mas principalmente os soldados e os líderes de Israel na época, da Judéia, que eles ficaram incumbidos de colocar guarda para guardar o sepulcro de Jesus, porque vinha na cabeça deles um pensamento. Eles achavam que Jesus morreu e acabou. Como muitas pessoas hoje morrem e fica morto. Pessoas que morreram em 1961, 1962, 63, eu sempre digo, estão lá mortos, estão lá sepultados até hoje. Pessoas que morreram em 1887, estou falando algumas datas. Outros que morreram em 1950, outros morreram em 1930, estão lá mortos até hoje e vão continuar mortos. O corpo vai continuar no lugar que se encontra, os ossos ainda têm ossos, porque a morte veio através do homem por causa da desobediência, por causa do pecado, né? Todos morreram, todos nós morremos e ficamos destituídos da glória de Deus. Jesus, então, aqui já havia ressuscitado. E aconteceu um fato muito terrível, que Jesus estava no túmulo, quando chegou o primeiro dia da semana, que para Jesus, que tinha morrido, era o terceiro dia, e ele já havia dito para os seus discípulos e para os seus apóstolos que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E a palavra dele foi firme. Quando bem de manhã aconteceu a ressurreição. Como você viveria esse momento? Na porta do túmulo estava uma grande pedra colocada na porta do túmulo, uma pedra certamente redonda, chumbada. Ela foi depois chumbada pelos líderes, pelos religiosos que eram perseguidores de Jesus, os que mataram Jesus na cruz.
Mas para entender, nós vamos ler o texto. Mentira dos judeus, como está escrito aqui. Quando alguns da guarda iam chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Isso, eles vieram lá do túmulo e disseram que eles estavam falando que Jesus havia ressuscitado. Então eles ficaram aqui, tem um ponto, eles fizeram uma reunião aqui, reunindo-se, quer dizer, marcaram ali, sentaram num lugar especial, fizeram uma reunião para ouvir o que o Satanás ia dizer os seus demônios, que queria mentir, porque o diabo não faz outra coisa, porque ele não pôde provar que Jesus estava lá no túmulo, porque lá no túmulo não estava mais o corpo de Jesus. Mas por que não estava mais o corpo de Jesus? Porque Jesus havia ressuscitado. Lá não estava mais o corpo. Eles reuniram-se, eles com os líderes religiosos, chamaram Caifás e outros líderes religiosos, e nesta reunião eles decidiram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando para que os soldados falassem mentira, para que os soldados dissessem que dormiram e veio alguns dos discípulos e apóstolos e roubaram o corpo de Jesus. Claro que é uma mentira. Nada disto aconteceu. Eles iriam dar muito dinheiro, fizeram isso, deram muito dinheiro, compraram os soldados por dinheiro. Dizei, aí eles falaram assim para os soldados: dizei que vieram à noite os seus discípulos enquanto dormias e furtaram, quer dizer, levaram o corpo de Jesus. Não é verdade. Eu vou falar assim com a caneta, ó. Não é verdade. É uma mentira do diabo, dos judeus que estava nesse negócio maligno e dos líderes religiosos e dos soldados. Caso isto chegue aos ouvidos do governador, nós convenceremos e vos colocaremos em segurança. Quer dizer, vocês podem mentir que não vai acontecer nada com vocês, que nós não vamos deixar o governador matar vocês por causa disso. Versículo 15, o último, diz aqui assim: eles, olha o que diz aqui, eles, deu uma dificuldade aqui, eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e espalhou-se esta história até o dia de hoje. Olha a mentira, porque Jesus havia realmente ressuscitado. Não precisava fazer isso, mas o diabo fez isso para colocar na cabeça de muita gente. Até nos dias de hoje ainda existem alguns repórteres teimosos que vai até Jerusalém para tentar provar se Jesus verdadeiramente ressuscitou ou se é uma lenda de um mito que Jesus não ressuscitara. Mas a palavra de Deus, ela tem algo muito mais importante. Eu vou fazer um outro vídeo daqui a pouco para que vocês entendam que eu provo para vocês que Jesus ressuscitou. Então é a mentira deles. Jesus verdadeiramente ressuscitou para nos salvar. Como diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Nós vamos ter fé em quem? Se Jesus não vencesse a morte. Ele venceu a morte. Aquele que vence a morte, ele vence, ele consegue sair do túmulo. E a prova é muito grande que Jesus ressuscitou. Ele foi visto por mais de 500 irmãos. A mentira dos judeus não teve poder para fazer isso ser, essa mentira atacar
a ressurreição de Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Se você gostou, inscreva no nosso canal, deixa seu joinha aí para ativar as visualizações. Bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo vídeo.